de poder viver esse período junto com vocês, com irmãos e irmãs tão queridos, tão amados. Como eu disse a princípio, nós somos a Casa da Rua, para aqueles que ainda não nos conhecem. Somos uma igreja evangélica, cristã, progressista. Temos a nossa forma, toda especial, de entendermos, de vivermos o Evangelho, de praticarmos o Evangelho, de experimentarmos e de nos doarmos como reino. E como eu já disse aqui, é um prazer muito grande ter uma comunidade que se mantém assim firme, fiel nessa missão de caminhar junto, e ainda por cima mais feliz e mais prazer me dá ao ver aqui esse botãozinho ligado de gravação do culto, graças ao esforço da comunidade, graças ao esforço da nossa querida pastora Thaís, da nossa diaconisa Alê. Então, aqui também é um recado, aqui também é uma fala, não só para aqueles que estão aqui essa noite, mas para aqueles que vão ouvir essas palavras, vão compartilhar conosco num outro momento, no futuro. Então, para você que vai ouvir isso mais tarde, também sinta-se abraçado, também se sinta parte dessa família que nós somos. Antes de prosseguir, Eliane Nabor, essa música apareceu. Só um instantinho para eu resolver uma questão aqui, só uns 10 segundos. Foram 10 segundos? Ou menos? Acho que foi menos, hein? Voltei, viu? Então, pessoal, como de costume, nossa igreja se reúne aqui às quintas-feiras, onde nós celebramos, onde nós, como eu disse no começo, refletimos, aprendemos juntos, dividimos, compartilhamos. Hoje à noite, a nossa querida pastora Thaís vai trazer a mensagem. Após a mensagem, nós vamos abrir a oportunidade para que todos possam compartilhar aquilo que a palavra trouxe ao coração. E já de início, peço que fiquem atentos, de coração aberto, mente aberta, para receber e para compartilhar conosco. Antes de seguirmos, a gente também tem uma tradição nossa de iniciarmos os nossos cultos, as nossas reuniões, com uma reflexão. E eu tenho pensado nesses últimos dias, obviamente, envolvido pelo tempo que nós estamos como igreja, né, da Páscoa. Tenho pensado, sou atravessado por isso. Já há alguns anos, como eu disse com vocês, eu sou, nesse período, atravessado por essas reflexões, e eu gostaria de lembrar algo que, inclusive, eu falei no ano passado, que para mim aí é uma bomba assim poderosa no coração, que é pensar nessa mensagem de vida sobre a morte, que é pensar sobre essa vitória, sobre o esquecimento, sobre a anulação, sobre o silêncio. Quando vai se aproximando desse dia, do dia da Páscoa, eu vou refletindo sobre tudo o que aconteceu
e sobre tudo o que acontece nas nossas vidas, e eu tento encontrar sentido, vem essa voz que eu creio, eu sinto no coração, que é do Espírito, dizendo e lembrando que existe um significado de liberdade para a vida tão presente, tão pulsante nesse momento, e que não pode, como sempre, como todas as nossas celebrações aqui na igreja, em datas especiais, a gente sempre lembra isso, que não pode ficar contido numa única data de um calendário, mas precisa ser levado para todos os dias da nossa vida. Aqui é um marco de uma lembrança, assim como vivemos nos nossos encontros de ceia, é uma lembrança de algo muito essencial, que é o vencer, que é o atravessar, que é o não se permitir limitar por uma força externa que tenta se impor a você através do medo, através da morte. Lembrar que a vida é muito maior, é muito mais ampla do que a limitação do nosso corpo, do nosso dia a dia, do nosso egoísmo. A vida, a vida que Cristo veio nos trazer, veio nos lembrar, a vida que Deus colocou em cada um de nós, é essa vida eterna e abundante, que transcende, que fica, que permanece, que qualquer governo, que qualquer força opressora, com todo o seu poder, pode tentar derrubar, pode tentar destruir. Mas essa vida dada por Deus, ela não se submete a isso. Ela não vai quebrar diante disso. Ela é muito maior. Ela é muito maior. Ela é realmente transcendental. A vida no espírito é uma vida que permanece. E ela permanece naquilo que nós plantamos na vida, né? É um processo que começa aqui e agora, com cada gesto, com cada ação que nós fazemos. Nós vamos construindo essa vida eterna que atravessa, que se manifesta no coração e no amor dos outros, daqueles que estão ligados a nós, na semente que nós deixamos, né? Não é à toa que nesse dia, dentro dessa nossa cultura, Jesus, ele, ciente do que viria a acontecer com ele, aqui a poucas horas, decide ensinar, decide colocar a mão na massa, nos pés, e lavar, e mostrar que, olha só, eu vim aqui para te ensinar que aquele que é maior é servo. Se você quiser ser como eu, você também tem que servir. Esse esforço, essa vontade de marcar a história, a humanidade, de transcender, como eu falei, ela se manifesta nisso, nessa ação, nessa vontade de ficar no coração do outro, daquele que vai aprender. Não é no desespero, não é no medo, não é no choro, é no aproveitar até o seu último momento para viver intensamente, plenamente, doando, ensinando, se fazendo existir no coração e na vida do outro.
para mim, essa data, esse momento tem essa força de me fazer lembrar que a vida é muito maior do que nós somos acostumados a pensar nela. E que, de fato, a vida pode ser e é eterna. Ela pode ser e é para sempre transcendente, além do meu corpo, além de nós. A minha vida pode ser, sim, muito maior. Não há limite para ela, não é castigo que a possa apagar. Desde que eu tome nas mãos essa minha vida e faça dela, de fato, algo que seja eterno, que seja transcendente, que seja lembrado, que seja sentido pelo tempo que virá. Essa é a vida no espírito. Essa é a vida que não para. Essa vida que eu busco. Essa vida que eu desejo, oro para cada um de nós aqui essa noite. Que todos nós possamos ter essa vida abundante e plena, eterna, que transcende o tempo, que transcende os limites e que vence o medo e a morte, assim como Jesus nos ensinou. É o que eu desejo, é o que eu oro por mim e por vocês, meus queridos irmãos e irmãs. Feita essa reflexão de começo, temos aí algumas lembranças aqui para fazermos. Para começo, hoje nós decidimos lá no grupo da diaconia que no domingo é muito justo que todos nós estejamos com as nossas famílias, vivendo esse dia especial. Então, o culto que seria na parte da manhã nós não teremos nesse domingo. Então, por favor, todos aí curtam bastante, fiquem junto com aqueles que amam e vivam intensamente. Essa que é a lição. E caso alguém aqui precise, sei lá, pela razão que for, conversar, não, poxa, queria ter um papo contigo aí, pastor tal, vocês sabem meu contato, podem me procurar. Domingo a gente está junto também, se vocês precisarem de mim. Mas, a princípio, não teremos culto neste domingo. Além disso, vale lembrar também que na semana que vem, para os nossos membros cariocas aqui presentes e todos aqueles por todo o Brasil que quiserem e desejarem viajar aqui para a terra de São Sebastião, venham para o dia 12, porque teremos o nosso culto presencial, queridos. É verdade. Onde celebraremos, onde teremos a nossa ceia, onde teremos som da Ruá, teremos música linda. E todos vocês são muito, 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 muito bem-vindos e esperados para passarem um domingo de manhã, vai ser às 10 da manhã no dia 12, e contamos demais com a presença de cada um de vocês. Por fim, se eu estiver esquecendo de alguma mensagem, por favor, alguém me lembre. Nós somos aquela igreja, vocês já sabem, a maioria daqui já é de casa, mas lembrando aí para o pessoal que pode ver depois, somos essa igreja diferente, somos essa igreja progressista, somos essa igreja fora da caixinha, e uma das coisas que faz de nós fora da caixinha é a nossa relação com o dinheiro. Nós não acreditamos em dízimo, nós não apelamos para um sentido espiritual na doação, nessa ajuda, não prometemos assim que o seu esforço com dinheiro, com contribuição, vai render a você um lugar no céu, perdão de algum pecado. Não é aqui que você vai encontrar esse tipo de fala, mas
somos uma igreja que trabalha, somos uma igreja que, como eu disse no princípio, queremos ser uma igreja viva, plenamente, eternamente abundante, ou seja, relevante. E para sermos relevantes nesse mundo, para trabalharmos, para fazermos a diferença, precisamos da ajuda de vocês. Então, assim, temos as nossas obrigações administrativas, temos aqui agora a gravação desses cultos, das aulas que começarão, se Deus quiser, já na semana que vem. A gente ainda tem que acertar isso direitinho. Obrigado aí pelo Pix para contribuições. Temos o aluguel do nosso templo físico. Então, assim, contamos muito com a ajuda de vocês para esse fim, o fim administrativo aqui da igreja. Temos esse plano do nosso CNPJ que precisa sair, em nome de Jesus. Mas, além de tudo, e principalmente, temos as questões humanas que dependem muito da nossa ajuda. Só nesses dias tivemos a oportunidade, como igreja, tivemos a oportunidade de ajudar alguns irmãos e graças a Deus, tínhamos como fazer isso. Então, saibam que vocês já, só nesse início aí, final do mês passado, início desse mês, já foram importantes na vida de alguém. Então, sinta essa relevância na sua mãozinha, no seu esforço, e vamos continuar assim, porque temos coisas a fazer. Esse finalmente será o último mês para resolvermos a casa da nossa irmã Adriana, então, assim, vai ser um mês muito especial. Vamos fazer esse pagamento, e graças a Deus ela e o filhão dela terão a casinha deles, e aí a gente já parte para uma outra missão, para um outro objetivo, sem parar, mas tudo isso é feito somente através de vocês, somente através da ajuda e do esforço de cada um de vocês, que eu já agradeço muito de todo o coração. Aqui ninguém ganha nada, aqui pastor não recebe nada, aqui diácono não recebe nada, mas a gente doa bastante, a gente trabalha bastante, porque a gente sabe que a gente sente no coração o quentinho da presença de Deus quando a gente faz a diferença na vida do outro. Então, vamos fazer juntos. Vamos fazer juntos histórias melhores, vidas mais felizes, sorrisos. Amém? Dito tudo isso, queridas e queridos, agora a gente parte para música. Vamos, antes de entrarmos na mensagem, ouvirmos um pouco. Olha que imagem maravilhosa que nos surge aqui na tela. Uma saudade de ouvi-la, Osés, querida. Muito tempo de ouvir, muito tempo assim, muita saudade de ouvir essa voz. Então, infelizmente ela não está aqui ainda. Em breve, quem sabe, teremos a participação e vai poder falar um pouquinho sobre a música. Ô, minha irmã, amamos você, Cris, amamos muito você, tá? Conta conosco sempre. Então, assim, vai ser um prazer muito, muito grande poder ouvir de novo a Osés. Boa noite. A irmã também, ela tem o nome social ainda Oséias, mas ela tem se identificado ultimamente como a Ver Áviles, que é uma coisa mais recente, e ela autorizou que a gente usasse alguns vídeos dela e agradeceu por a gente passar por esse louvor hoje à noite. Ela não teve como estar conosco, mas pretende estar em outra ocasião. Então eu vou soltar aqui o louvor da nossa irmã. Sem som, Eliana. Tá sem som, Eliana. Continua sem som. Peraí, me desculpa. Eu tirei o som, mas eu esqueci que ela não teria como sair também. Peraí, foi mal. Vejo seu rosto, seu olhar. Sei que é difícil suportar essa dor, mas estou aqui. Te
pego em meus braços pra cuidar, pra te ajudar a caminhar e te ver. Outra vez sorrir, vou viajar pelo ar com você. Vou te mostrar um lindo lugar. Não haverá mais a dor e o sofrer. Vem que comigo é seu lugar. Vejo seu rosto, seu olhar. Sei que é difícil suportar essa dor, mas estou aqui. Te pego em meus braços pra cuidar, pra te ajudar a caminhar e te ver. Outra vez sorrir, vou viajar pelo ar com você. Vou te mostrar um lindo lugar. Não haverá mais a dor e o sofrer. Vem que comigo é seu lugar. Vou viajar pelo ar com você. Vou te mostrar um lindo lugar. Não haverá mais a dor e o sofrer. Vem que comigo é seu lugar. Oh, vem, vem. Vem que comigo é seu lugar. Oh, vem, vem. Aqui comigo é seu lugar. Espetacular, hein? Que é isso, cara? Saudade dela, saudade dessa voz, muito bom. Precisando, poxa, imagina, você já imagina, né, Helena? Ela foi convidada para fazer uma participação no nosso coral quando ela vier ao Rio, a gente vai ensaiar tudo certo. Não perdi o contato com ela gosta muito do projeto musical, eu tenho passado os nossos ensaios, e é uma pessoa incrível, maravilhosa, a gente precisa ter contato. Assim que ela tiver, se Deus quiser, ela vai fazer uma participação com a gente no Som da Rua. Conto muito com isso. Maravilha. Eu também conto. Vai ser demais, vai ser incrível. Vai ser mesmo. Imagina lá no templo, vai ser uma coisa... Vai ser. Ela ficou muito encantada com o nosso templo, e eu passei o culto para ela. Tudo que a gente está fazendo, ela está muito feliz, né? E eu também estou muito feliz por ela estar com a gente, ter autorizado. Hoje ela não está podendo para coisas de trabalho, estudo, mas ela autorizou estar aqui. Ela falou que quando puder ela vai estar com a gente. Bom, gente, boa noite, né? Todos, todas, todes. Eu queria tomar a liberdade muito rapidamente para agradecer a presença da minha amiga de longa data, Ione Erler. Né? Ione é uma das pessoas, pastor, que eu indiquei para falar sobre questões indianistas, indigenistas, né? Ela tem mestrado nessa área, e é muito bom estar com a Ione aqui. A gente se conheceu no ensino médio, né? A vida nos levou para lugares tão diferentes. Ela está no Mato Grosso do Sul no momento, e ontem ela participou com a gente, terça-feira, da Escola Bíblica. Ela está aqui com a gente, e eu estou muito feliz. Bom, estou passando para o louvor. Hoje eu vou usar, depois de muitos anos, né? Eu estava pensando o que cantaria hoje.
Deus tem permitido que a minha voz tenha se recuperado em termos de extensão. Eu fiquei muito tempo fora, fiquei doente, minha voz adoeceu também. E aí, um ano agora ensaiando coral e tal, fazendo mais coisas com a voz, a minha voz está voltando ao que ela era, aumentou um pouco a área. Eu tenho sentido muita saudade de cantar alguns clássicos. E hoje eu vou ousar cantar E o Vento Não Levou. É uma canção que, na verdade, é um contraponto, um diálogo, né? Faz uma intertextualidade com o romance e o filme O Vento Levou. Tanto que a introdução, o interlúdio e o final da canção na verdade, tem o tema do filme O Vento Levou. Eu estou cantando essa letra assim, numa perspectiva poética e não vou mentir, muito saudosista, né? E uma forma de agradecer a Deus pela minha voz que está se recuperando. Então, é um desafio, espero que eu consiga fazer jus a essa música. Lá vou eu. Sua história em livros se contou, em hinos se cantou, cantos sem fim. Nenhum rei teve o seu esplendor, nenhum reino o seu poder como ele. Ninguém falou que jamais alguém como ele amou. E o vento não levou seu nome para sempre. Para sempre Jesus, Jesus, e o vento não levou sua glória. Ele é Senhor, Ele é Senhor, Jesus, Jesus. Outra vez, um dia voltará, ver o que plantar, o que plantou. Sua glória nas nuvens se verá, anjos a cantar em seu louvor. Nenhum rei terá o seu poder, nenhum reino o seu esplendor como ele. Não haverá, só ele é Senhor. E o vento não levou seu nome
Amém. Que isso, hein, irmão? Temos que agradecer todos juntos em coro por essa voz abençoada e por esse coração por trás dessa voz. Muito obrigado, mano. Muito obrigado por teu talento, teu esforço, tua dedicação. Obrigado de coração por levar essa música, por nos encher com esse amor. Antes de passar para a pastora Thaís, deixa eu aproveitar e pedir desculpa para minha irmã querida aqui, a Ione. Ione, que falta de educação a minha. Muito bem-vinda, minha querida. Ó, nem me apresentei, eu sou o pastor Marcos, tá? Sinta-se em casa, volte sempre, volte mais vezes. Aliás, volte, não, fique direto, fique conosco. Vai ser muito bom caminhar contigo. Bom, dito tudo isso, vamos... Obrigado a você por estar aqui essa noite, tá? De coração. Beijo. Minha queridíssima pastora, irmã, amiga, muito amada, Thaís de Queiroz, aproxime-se e traga essa mensagem maravilhosa que arde seu coração. Oi, boa noite. Já vi que meu som tá bom, que eu tô ouvindo aqui no celular, e deu para ouvir alto aqui. Boa noite, gente. Para quem não me conhece, eu me chamo Thaís. Estou caminhando aqui com o pessoal da Casa da Rua. Recebi o convite do pastor Marcos para trazer a mensagem hoje e queria ter esse bom tempo com vocês hoje. Espero que a gente possa pensar boas coisas hoje, pensar coisas novas e refletir, fazer uma construção juntos. Amém? Eu queria começar esse pensamento hoje falando sobre uma teoria que a gente tem na filosofia, que são os tais atos de fala performativos, que é o nome lá que foi dado à mensagem, né? O Cris me perdoou qual era o nome, eu não sabia de falar, nunca sei, né? Nomear as mensagens. E aí eu lancei esse mistério aí. Esses atos de fala, eles fazem parte de uma teoria da filosofia, que é a filosofia analítica. O que acontece? Um grupo de filósofos ali da Inglaterra, aquela região ali expandida, eles estavam pensando sobre os grandes problemas da filosofia e eles entenderam juntos que o grande problema da filosofia era a linguagem, né? Essa teoria, ela também é conhecida como teoria filosófica da linguagem. Eles têm várias ideias, assim, vários pensamentos, mas eu elenquei esse hoje das palavras performativas, dos atos, né, através das palavras, porque eu acho que isso faz tão parte da Bíblia, do que a gente vive no cristianismo, da forma que a gente constituiu o cristianismo, da forma que a gente vive o cristianismo, principalmente porque muito do que a gente diz, pensa, acredita, está profundamente ligado a uma ideia de palavra, né, de Bíblia. Ainda que não literalmente, até aquilo que a gente cria, até aquilo que a gente imagina, até aquilo que a gente perpetua, em tese, né, na teoria, parte de uma questão bíblica. E eu acho que é isso, a Bíblia é linguagem, a Bíblia é comunicação, a Bíblia é literatura. Então eu resolvi trazer esse contexto porque eu acho que esse conceito, desculpa, porque eu acho que ele ajuda a gente a explicar, entender algumas coisas. Essa filosofia especificamente, essa teoria, ela é de um cara chamado John Legshaw Austin, também conhecido como J.L. Austin, e ele dizia, né, que existem algumas palavras dentro da linguagem que elas não servem para descrever coisas, elas não descrevem a realidade, mas elas constituem a realidade. Elas fazem a realidade acontecer. Isso não é coisa de coach, isso não é poder do pensamento, isso não é poder do pensamento positivo, lei da atração,
nada. É uma coisa mais prática mesmo, um pouco mais literal. Eu separei aqui até alguns exemplos para a gente ver como que essas palavras, essas expressões se manifestam, para mostrar isso, que elas são palavras que elas não vão apenas constatar alguma coisa, elas vão fazer com que algo aconteça. Então, vamos para os exemplos. O primeiro diz assim: desculpa pelo que eu fiz. Quando eu chego para você e falo, me desculpa pelo que eu fiz, eu não estou descrevendo alguma coisa. Eu estou pedindo desculpas. A desculpa está se manifestando. Aqui um outro exemplo. Eu te declaro líder do grupo. Se eu chegar aqui e falar para o Marco, eu te declaro líder dessa reunião. Eu não estou descrevendo uma coisa. Ele virou líder. Porque eu falei. A minha fala o constituiu líder. Tem outra aqui. Você pode sair mais cedo hoje. Por mais que ele me pergunte, tem certeza? Eu falo, sim, você está autorizado. Então, percebe, uma fala, uma palavra, o autorizou a sair mais cedo. Antes ele não estava autorizado, agora ele está autorizado. Percebe que a realidade mudou através de uma simples palavra, através de um simples enunciado? Um outro exemplo aqui. Eu te convido para a minha festa. Quando eu falo eu te convido para a minha festa, você não estava convidado, agora você está convidado. Mudou a realidade, sim ou não? Agora ele é um convidado da festa, ele vai poder participar. Outra coisa, você está demitido. Se eu chego para uma pessoa e falo, você está demitido, a realidade da pessoa mudou, sim ou não? Antes ele era um empregado, e agora porque eu falei essa frase, de repente ele é um desempregado. Se a pessoa chega e fala assim para você, eu te peço em casamento, e você diz assim, eu aceito. Esse eu aceito não te transformou num noivo, numa noiva? Do nada, você disse duas palavrinhas, eu aceito, e isso transformou sua realidade. A reunião está encerrada. Se eu falar que agora a reunião está encerrada, a gente vai fechar o computador e dormir, jantar, fazer outras coisas. Através de um simples enunciado, uma fala, eu vou mudar aqui o destino de todo mundo, cada um vai caçar outra coisa para fazer. Eu me comprometo a entregar amanhã, eu não estou descrevendo uma coisa que vai acontecer. A partir desse momento, eu estou obrigada a entregar amanhã. Esse aqui, eu aposto R$10 que o meu time ganha. Pode ser que o time não ganhe, mas agora eu estou obrigada a te dar R$10 se o meu time não ganhar. E por fim, está proibido usar o celular durante a prova. Então eu criei uma regra. Essa regra não existia, agora ele existe, e está todo mundo com as suas realidades, rotinas, vidas transformadas a partir de uma fala. Então, é isso que eu quero dizer, quando não é uma coisa assim, coach, subjetiva, jogar para o universo, não. São falas que realmente mudam a realidade. Por que eu disse que isso tem muito a ver com Bíblia, assim, com cristianismo, com a fé? Porque a palavra, né, a Bíblia, ela está repleta dessas falas que são atos, né, que são esses atos performáticos, inclusive a partir do que seria a boca de Deus. Então, Deus dando esses enunciados, mas também, né, o famigerado Paulo, que o pessoal falou mal dele semana passada, o livro de Apocalipse, que ou a pessoa não entende, ou a pessoa tem medo, ou a pessoa tem raiva. Então, eu separei hoje alguns desses textos para ler junto com vocês. Por quê? Quem me conhece sabe que eu gosto de ler o livro, o texto, o contexto, eu leio o capítulo inteiro. Hoje eu vou subverter isso. Eu separei um monte de versículo aleatório, estou fazendo lá o que os crentes falam, pegando o versículo isolado, para mostrar o quê? Que essas palavras, essas palavras de ação, esses atos performáticos, eles estão por toda a Bíblia, né?
E são palavras, a partir de Deus, que elas mudam a nossa realidade, que elas, de fato, consumam uma ação, consumam um ato. E é isso. A variedade e a disponibilidade desses textos deveria nos trazer tranquilidade, deveria nos trazer paz com Deus. Saber que Deus disse essas coisas, ou que as pessoas que se relacionaram com Deus na Bíblia entenderam que Deus disse essas coisas. Agora, é muito interessante que, mesmo com essa oferta grande desses textos, dessas afirmações, desses enunciados, a nossa fé, ela é condicionada a palavras, ideias, histórias, projetos que vão na contramão disso. A gente está sempre debaixo de uma ideia de culpa, de condenação, a gente está sempre debaixo de uma ideia de erro, de pecado, de... Enfim, sabe? É como se a gente sempre tivesse em dívida. Mas é isso. Vamos lá para a nossa salada de frutas, de versículos aqui, para a gente observar esses enunciados. E, para não dizer que não fiz a minha leitura tradicional, eu separei um texto, gente. Juro para vocês, esse texto vai descrever exatamente o que eu estou falando. Marcos 2, do versículo 5 ao versículo 11. Se quiser abrir, pode abrir, eu vou ler para ganhar tempo. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão seus pecados. Isso é uma ação, é um texto, como que é o nome lá que eu falei? É um texto que constitui a realidade. Jesus falou que o pecado do cara estava perdoado, ele não fez uma promessa, ele não fez uma projeção, ele não deu uma dica, uma sugestão. Ele disse: filho, perdoados estão os seus pecados. Aí continua a leitura aqui. Estavam ali sentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que este diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus tinha plena consciência de que as suas palavras eram atos, eram palavras de ação, eram palavras de atos performáticos. Jesus, ele tinha plena consciência de que quando ele disse para uma pessoa que o pecado dela estava perdoado, o pecado dela estava perdoado. Quem não acreditava nisso era o pessoalzinho que estava fazendo fofoquinha em volta, que estava murmurando. E ele também não deixou por baixo. Ele falou: ah, é? Então vocês não acreditam no poder das minhas palavras? Vocês não acreditam que quando eu disse algo está dito? Que quando eu falo algo está falado? E que quando eu falo algo, aquilo se torna real, aquilo constitui a realidade? Então eu vou dar um sinal para vocês. O pecado dele não está só perdoado, como ele vai levantar e vai andar também, tá bom? Gente, eu trago essa mensagem hoje aqui porque muitos de nós, muitas vezes, somos como aqueles carinhas lá que estavam enchendo o saco de Jesus, não estavam acreditando na palavra dele. Por quê? Tem muita gente aqui, nessa congregação, que se gaba de ter lido a Bíblia 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, que descreve versículo de cor e salteado. Mas, dentro do seu coração, a pessoa ainda está debaixo dessa culpa. A pessoa ainda está debaixo dessa dívida. Como se ela tivesse... Eu vou falar uma coisa aqui,
Eu acho que não é antiético, porque é uma coisa que rolou na internet, talvez seja de conhecimento de todos. O Léo, nosso companheiro, fez uma postagem recentemente que gerou uma polêmica, que ele escreveu uma coisa mais ou menos assim: eu dei amor para quem merecia bala. E aí isso foi muito polêmico no mundo da internet. Várias pessoas comentando, que isso, não sei o quê, que coisa estranha e tal. Sem entrar em pormenores, eu sei porque quando ele se explicou sobre essa postagem, ele disse o seguinte: olha, todos nós merecíamos bala. Todos nós merecíamos o pior. Mas Deus foi esse que deu amor quando nós merecíamos o pior. Gente, essa é a interpretação teológica corrente. Essa é a interpretação teológica hegemônica. Não é novidade nenhuma. Qualquer igreja que você entrar hoje, você senta lá para ouvir uma palavra, da igreja mais conservadora nos usos e costumes, até a igreja mais moderninha da parede preta, você vai ouvir o pastor falando que você era um lixo humano e que Deus, em sua infinita graça, te salvou, mas você precisa estar ali todo dia pagando a continha, porque também não é bagunçado o negócio. Jesus te salvou, mas você também tem que fazer sua parte. É assim ou não é? É assim, não é? Todo mundo não sempre ouviu esse tipo de teologia na igreja? E por que eu trago esse exemplo da postagem? Porque é isso. Esse pensamento, essa ideia de que a gente está em dívida, que a gente merecia bala, que a gente merecia o pior, não faz parte, não pode, não deveria fazer parte do nosso pensamento. Não adianta a gente, entre aspas, se libertar de uma teologia fundamentalista no sentido dos usos e costumes, se nas entranhas do que a gente crê sobre Deus e sobre a nossa existência, a gente continua reproduzindo esse tipo de coisa. Porque, vamos lá, se eu acredito que eu merecia o pior e Deus me deu amor, me deu o melhor, então eu admito que ainda hoje há pessoas que mereçam o pior e que elas podem receber ou amor ou bala. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E é isso. Essas pessoas que estavam desconfiando de Jesus e desse poder das suas palavras, da consumação das suas palavras, das certezas que as suas palavras traziam, elas eram essas pessoas que estavam diante de Jesus, de tudo de novo e de legal e de interessante que ele estava fazendo, mas estavam com seus corações e suas mentes ainda presos naquelas coisas antigas, tá bom? Essa ideia de medo, de culpa, de dívida. Mas vamos lá para os textos, ó. Palavras de atos performáticos de Jesus. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se você acha que você está em Cristo, ou melhor, se você deseja estar em Cristo, se você vive a sua vida com o intuito de estar em Cristo, por que o nosso pensamento continua nas coisas antigas, se tudo se fez novo? Porque, tá vendo como o texto ele segue exatamente? Nova criatura já é realidade. As coisas elas já se passaram. Existe essa ideia de um ato consumado. Tudo se fez novo. Isso não é uma sugestão, isso não é uma projeção, isso não é um desejo, isso é uma realidade, tá bom? Romanos 8,15.
por que não recebestes espírito de escravidão, para outra vez estarem em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Beleza. A religiosidade tradicional vai dizer que você não é filho de sangue, que não é filho biológico. Isso já não interessa, porque o texto está falando, vocês receberam o espírito de adoção. E filho adotado é filho do mesmo jeito, tá bom? Inclusive o próprio Paulo, o famigerado Paulo, está falando, vocês são filhos, pronto, e acabou. Está consumado. O Paulo, ele não está impondo uma condição. Se você fizer tal coisa, você vai ser filho. Se você fizer tal coisa, você vai deixar de ser escravo. Se você fizer tal coisa, você vai receber o Espírito. Não, ele falou, ó, todo mundo aqui está me ouvindo? Todo mundo já recebeu o Espírito, né? Sim, sim. Então tá bom. Bola para frente. Colossenses 2, do 13 ao 15. Quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida. Deu. Tá dado. Tá bom, ele não vai dar, ele não quer dar. Ele deu vida. Juntamente com Cristo. Perdoando todos os nossos pecados. Qual pecado que ele perdoou? O que a gente já fez? O que a gente vai fazer ou todos? Tem crente na escola dominical que adora discutir isso. Aqui diz que é todos. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, travando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Quem gosta daquela perspectiva assim de um Deus mais justiceiro, mais bravo, olha aqui que coisa legal. Ele pegou a carta lá de dívida, a cédula que era contra nós, expôs na cruz, em vergonha, falou, acabou, sabe? Tá tudo perdoado. E mesmo que a gente estava morto, ele deu vida. Cara, isso aqui é muito legal, porque trabalha exatamente essa perspectiva de dívida. Eu tô sempre em dívida com Deus? Não, aqui em Colossenses está dizendo que tinha uma dívida e que a dívida foi paga, tá bom? Apocalipse, Apocalipse 21:5. O que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E me disse, escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Esse faço novas é uma ação daquele momento, uma ação no presente, não é? Um dia serão feitas novas. Eu quero que as ações sejam feitas novas. Não. Ele estava lá no trono e ele falou, eis que eu faço novas todas as coisas, tá bom? Apocalipse de novo, 22:17. Aquele, ai gente, isso aqui é lindo demais. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Sabe o que ele determinou aqui, que está estabelecido? Que essa água é de graça. Já é de graça. Não vai ser, ele não quer que seja, não vai ser. A água já é de graça. E a única condição para que você beba essa água é você ter sede e querer. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa libertadora, que coisa incrível, sabe? Aquele que tem sede, você tem sede, vem e beba e receba de graça. Nesse mundo que a gente vive, onde tudo é pago. Nesse mundo que a gente vive, onde tudo é caro. Onde tem igreja lá de Minas Gerais abrindo banco e se envolvendo em escândalo financeiro. Ele está dando água de graça para quem tem sede. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Eu não me lembro se foi a Lê que falou no último culto sobre esse conceito de liberdade, que falavam, você é livre em Cristo.
Mas olha lá direitinho o que você tem o direito de fazer, para que servia essa liberdade. E o Gálatas aqui está falando, foi para liberdade, cara. Sem mais, sabe? Sem condições. 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Sempre que alguém me pergunta o que é evangelho, sempre que alguém me pergunta o que é cristianismo, sempre que alguém me pergunta em que eu acredito na reconciliação de Deus com o mundo. Quando você se reconcilia com alguém, você não guarda rancor. Lembra que a gente fala lá, sempre surge essa ideia quando a gente fala de perdão, que perdoar não é esquecer, que perdoar não é conviver, concordo com tudo. Mas a reconciliação é diferente. Reconciliar é viver junto. Reconciliar é voltar a conversar, reconciliar é voltar a viver, é voltar a comunicar. E o que Deus fez em Cristo foi reconciliar o mundo com Deus, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ele pôs em nós, está colocado, já está em nós, já está aqui, já nos foi dado, tá bom? Não é uma promessa futura, não é uma promessa que acontece a partir de condições, eu não tenho que dar um sinal antes para garantir esse direito. Ele estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não nos imputou o pecado e colocou em nós a palavra da reconciliação. Efésios 1:4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Não é santos e irrepreensíveis em ações. Não é santos e irrepreensíveis em pensamentos. Não é santos e irrepreensíveis em costumes. É santos e irrepreensíveis em amor. O pecado que atrapalha a nossa vida, como sociedade, como seres humanos, como igreja, como povo junto, caminhando junto perto de Deus, gente, não é a avareza, não é a luxúria, não é a inveja, não é nada disso. A gente peca, a gente é repreendido, a gente é não santo quando a gente peca no amor. Quando falta amor. Ou vocês acham que o pastor lá, que abriu uma fintech no nome da igreja e recebeu muito dinheiro, estava com amor no coração? Estava pensando nos fiéis? Estava pensando na saúde financeira dos irmãos? Não estava. O pecado dele não é avareza. O pecado dele não é gostar de dinheiro, querer enriquecer. O pecado dele é que ele faltou com amor. Tá bom? E olha que lindo isso, que profundo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Eu não acho assim que antes de criar o mundo, Deus sabia que existia um Heleno e falou, nossa, que rapaz lindo, bonito, querido, vou escolher ele. Não acho que é isso. Não acho que é essa perspectiva individualista. Eu acho que Deus escolheu, antes da fundação do mundo, esse nosso jeito, sabe, que a gente tenta construir, essa nossa sociedade que a gente tenta construir, que a gente chama de reino de Deus, eu acho que é isso que foi escolhido, sabe? Eu acho que era isso que foi planejado, que foi projetado. Uma construção do bem, sabe? Sem essas loucuras e coisas feias que a gente vê hoje em dia aí pelo mundo. E que sempre estiveram na história da sociedade, né? Da humanidade. A gente não é pior do que sociedade alguma. A gente tem as mazelas do nosso tempo. Mas eu acho que antes da fundação do mundo, Deus tinha esse plano de boas ideias pra gente, de harmonia, de reconciliação. Aliás, não reconciliação, né? Porque a reconciliação
precisa ter uma quebra ali de confiança, enfim, para reconciliar. Eu acho que o plano de Deus era sempre estar junto, sabe? E o último texto que eu trago aqui para vocês é Apocalipse também, 22:14. Bem-aventurados. É interessante essa fala bem-aventurados, porque a gente tem o Sermão da Montanha, que são palavras literais de Jesus, que saíram da boca de Jesus, e é Jesus falando, bem-aventurado. Ó, você será feliz muitas vezes. Você é feliz muitas vezes. A gente tem ele elencando ali uma série de bem-aventuranças. E as bem-aventuranças talvez sejam o maior e mais legal exemplo dessas palavras de ação performática. Porque quando Deus diz, você é bem-aventurado, você pobre é bem-aventurado, você triste é bem-aventurado, ele já está falando que você é, entendeu? Ele não está falando que você vai ser. Ele, por exemplo, bem-aventurado, você fulano de tal, porque você vai ser consolado. Embora o consolo seja uma promessa futura, a sua bem-aventurança é um dado colocado. É um dado que está posto. Mas continuando aqui, Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Aqui, eu não tenho a intenção de trazer uma mensagem escatológica do fim do mundo, dos fins dos tempos, nem nada disso, até porque eu não acredito que Apocalipse se trate disso. Essa ideia de lavar as vestes sempre está ligado muito a uma ideia de santificação, de purificação, no que diz respeito a cumprir, enfim, penitências espirituais, então jejuar mais, orar mais, se abster mais, fazer mais consagração, não sei se tá ligado a essa ideia, ou tipo assim, pecar menos, então fofocar menos, ter menos inveja, ser menos avarento. Lavar as vestes, na perspectiva tradicional, tá sempre ligado a isso, né? E também, novamente, essa ideia de que você tá em dívida, que você não presta, que você, pelo amor de Deus, que se não fosse Deus ter misericórdia de você, o que seria de você? Eu não vejo assim. Sabe como que eu vejo essa ideia de lavar as vestes? A gente encerrou agora o mês de março, que a nossa igreja, que a Casa da Rua, dedicou um mês inteiro a falar sobre a questão da violência que acontece na nossa sociedade, direcionada às mulheres. Tem muitas pessoas que olham para isso e não veem algo espiritual nisso. Acho que a gente está muito mundano, acho que a gente está se preocupando mais com política do que com a fé. É verdade ou não é? Mas vejam, foi um mês que a gente dedicou para lavar as nossas vestes. Por quê? Por mais que eu não me suje, eu estou num ambiente sujo. Vai respingar coisa em mim, vai vir coisa que eu não pedi, vai vir uma coisa ali de tabela. E se a gente não se policiar, para a gente se renovar, renovar nossa mente, renovar nosso pensamento, renovar nossa linguagem, repensar nossas atitudes, melhorar, progredir, evoluir, abrir mão do conforto, abrir mão do privilégio. Se a gente não fizer isso, a gente vai estar cada vez mais sujo, mais contaminado e mais atolado na sujeira do mundo. Então, quando nós, como cristãos, nos dedicamos a temas que promovem vida, que dissipam a morte, que dissipam a violência, trazem vida, trazem justiça, nada mais a gente está fazendo do que lavar as nossas vestes. E aqui Apocalipse diz, quem lava as suas vestes é bem-aventurado. Já é bem-aventurado. Está bem-aventurado. E qual que é o produto dessa lavagem de vestes? Tem direito à árvore da vida. E entram na cidade
pelos portões. De novo, não vou dizer se é o portão do céu, não vou dizer se é o portão do paraíso. Não interessa, gente. Se eu tiver que entrar em algum lugar, seja ele qual for, eu quero entrar pelo portão. Eu quero ser bem-vinda. Eu quero que aquela pessoa que esteja lá me recebendo, seja um anjo, seja o que for, seja Jesus. Eu quero ser bem-vinda naquele lugar. Eu quero que minha veste esteja branquinha e que eu possa entrar naquele lugar. Tá bom? Eu quero comer dessa árvore que produz vida. E, de novo, isso não tem nada a ver com condenação. Isso não tem nada a ver com inferno. Isso não tem nada a ver com fogo eterno. Gente, a gente já passou dessa fase. A gente tem que querer ter nossa veste branca e limpa, porque esse é o caminho da árvore da vida, porque é isso que promove vida, sabe? Porque é isso que muda a realidade das pessoas, porque é isso que nos engrandece como seres humanos, é isso que nos dá força para continuar vivendo e existindo, tá bom? Então, ó, trouxe aqui uma série de palavras que são essas palavras, esses atos performativos, que estão distribuídos por toda a Bíblia, né? Eu resolvi focar aqui em Epístolas e Apocalipse, porque eu sei que são textos muito mal falados no nosso meio, mas talvez eles sejam mal falados porque a gente não lê crendo nesse Jesus aqui, que perdoa pecado e que também cura paralítico. Às vezes a gente lê, pensa e ouve com aquela perspectiva lá, de que a gente merecia bala. E mesmo estando numa igreja dita progressista, a gente ainda continua com aquele pensamento. Então, eu espero que essas palavras de ações performáticas da parte de Deus, de Jesus, dos apóstolos, do Apocalipse, te tragam algum conforto, alguma segurança, para que você esteja munido, sabe? Psicologicamente, filosoficamente, emocionalmente, dessa ideia de que as palavras de Jesus que criam a realidade já foram ditas, já estão estabelecidas. E se a gente esquecer, a gente consegue ler e relembrar a qualquer momento, tá bom? Obrigado por me ouvirem e volto a palavra para o Sr. Marcos. Estava botando meus coraçõezinhos aqui, pô. Maravilha de mensagem. Muito obrigado, irmã. A gente... Perfeita mensagem para Páscoa. Eu acho que é necessário, é essencial que a gente tenha essa noção, essa perfeita certeza do que você coloca, de que essas palavras estão postas e essas palavras são para a liberdade. A gente complica, né? A gente complica muito, a gente dificulta, a gente cria um monte... A gente fez parte de um mecanismo que não quer que a gente tenha essa percepção, que não quer que a gente enxergue, né? Quer nos manter nessa cegueira. Mas olhar para o dia de amanhã, olhar para essa cruz e não perceber a mensagem que está nela, essa mensagem posta em vários momentos que você colocou, porque é isso, você não tem que se sentir esse peso, não tem que carregar essa culpa, você não tem que viver sob esse signo de morte, e eu vou até o fim, eu vou até onde for para poder mostrar e dizer para você, repetir para você quantas vezes for necessário que você é livre, acredita em mim. Cara, Jesus é lindo e você, minha pastora querida, nos trouxe essa beleza tão maravilhosa, tão necessária nessa data. Somos livres. Minha querida igreja,
nesse momento, nós temos essa tradição, né, esse trabalho conjunto, essa construção em que nós levantamos a mãozinha e partilhamos aquilo que a mensagem colocou no nosso coração.